Abra a vossa Bíblia, diante da presença sagrada que tem com as mãos, no capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 33. Do Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 33. Enquanto o povo está achando louvando ao Senhor, vocês escutam aqui toda semana, né? Quem concorda comigo? Aleluia. Vamos estar adorando? Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e não grande, eu sou claro, ele é.
Quem achou aí Marcos capítulo 6? Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 6. Aleluia. Deixa eu ver se eu estou certo. É Mateus. Vou lá em Marcos, é Mateus, gente. Mateus 6. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6. Isso, certinho. Evangelho segundo Mateus capítulo 6. Nós vamos ver alguns versículos. A palavra do Senhor, a partir do verso 25, eu li alguns versículos, pode ter feito mais um texto para melhor entendimento. Aleluia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem semente, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus deixa assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Eu vou repetir isso daqui. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pode se assentar em nome de Jesus. Quem tem glória pode. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Quanto nessa noite sei como graças a Deus por estar aqui na presença dele. Pouca gente, quantas pessoas se encontram felizes, alegres, por estar na presença dele nessa noite. Hoje o Senhor trouxe esse texto ao meu coração. Eu parei agora à tarde para comecei da noite, acho que era começo da noite, para ouvir um pouco mais acerca do que ele tinha para falar desse texto. E todo texto bíblico, quando a gente vai ler, lê de novo, lê mais um pouco, o Senhor se revela a nós de forma diferente. Confesso que a forma com que ele se revelava nesse dia para o texto comigo foi um tanto peculiar e bem diferente das outras vezes que já li, já estudei e já peguei nesse texto. E dentro da temática dessa campanha, que é a justiça de Deus, como é a temática da campanha? A justiça de Deus. Como é? A justiça de Deus. Glória a Deus. O Senhor tem algo para revelar aos nossos corações desse texto tão conhecido. Esse texto do Evangelho de Marcos, o Senhor vai falar sobre um cuidado, sobre provisão, sobre uma atenção que ele sempre dará ou continua dando ao Senhor.
E por isso ele vai ser bem claro, tá? Bem pontual em dizer que não precisaríamos nos preocupar, nós que somos chamados filhos de Deus. Não precisaríamos nos preocupar porque há um cuidado de Deus para conosco. Que crê nisso? Que há um cuidado de Deus para conosco. E esse cuidado é real. Cuidado que muitas das vezes pode passar desapercebido no seu dia. Mas todos os dias o cuidado de Deus se apresenta entre nós. Às vezes, no dia de hoje, você não conseguiu visualizar o cuidado, porque eu tenho um cuidado, o cuidado que você espera de Deus, é um cuidado um tanto material, sabe? Mais circunstancial, mais forte, ou mais robusto, algo tocável, palpável. Mas então, a gente vê o cuidado de Deus sendo manifesto de forma tão linda e várias coisas, às vezes são coisas bem simples. Mas ali está o cuidado de Deus. O cuidado de Deus se manifesta no levantarmos da nossa cama, no andarmos, no respirarmos, no poder nos alimentar, no poder ir e vir, a liberdade de estar indo e vindo, a liberdade de poder transitar, transladar. Ali também chegamos no cuidado de Deus. E às vezes estamos tão parados dentro de milagres tão grandes que acabamos nos perdendo em detalhes que Deus se revela todos os dias. Eu não sei se hoje você pôde agradecer ao Senhor, não sei se hoje você já viu o cuidado de Deus na sua vida, mas ainda assim, se não viu, agradeça a si mesmo. Glorifique a si mesmo, adore a si mesmo, porque mesmo você não vendo o cuidado de Deus, Ele está bem aí, e Ele já foi manifesto na sua vida desde o momento que você se levantou até agora, e Ele vai continuar sobre a sua vida, aleluia, porque bem sabemos que há uma promessa que Ele deixou conosco, e essa promessa é uma promessa de cuidado. Ele falou que estaria conosco até a consumação. Ou seja, até se acabar tudo, Ele estaria conosco. E estar conosco não se trata apenas de ficar do nosso lado. Estar conosco é se apresentar como Ele é. Poderoso, grande, soberano, Pai que cuida. Aleluia. Amigo que abraça, Senhor. Aleluia, que nos consola. Que está conosco o tempo todo. Que coisa boa é quando nós podemos sentir a presença de Deus. Coisa boa é quando podemos sentir Ele pertinho. Eu quero que você tenha a graça de respirar o ar agora, puxar minha mão. Olha que coisa boa, sentir o ar entrando dentro do teu pulmão. Isso daí é cuidado de Deus. Existem muitas pessoas hoje que estão respirando por causa de aparelho que não tem esse benefício, essa graça, essa dádiva de Deus nessa noite, de poder por si próprio, por si só, respirar o ar, puxar o ar até os teus pulmões. Então eu quero que desde já você agradeça, só eu que posso agradecer, ou você também, graças a Deus nessa noite. Você consegue ser grato a Deus nessa noite, pelo valor merecido. E eu quero falar sobre uma gratidão que muitas das vezes passa batido. É a gratidão que nós temos que ter ao Senhor simplesmente pela graça ter nos alcançado. A gratidão por termos sido salvos pelo Senhor. A gratidão por ter tido essa graça de mesmo pecadores, mesmo condenados, ter a nossa dívida paga por Ele, um homem inocente, por Ele ter se despido da sua glória, ter tomado a forma de homem, ter vindo padecer e sofrer em nosso lugar e nos dar, aleluia, a salvação, porque Ele nos deu, a salvação não foi comprada por nós, isso é dom gratuito, isso é graça. Ele nos deu, Ele foi lá e pagou e falou, pessoal, está pago. Isso também é motivo de agradecer nessa noite. Você já agradeceu hoje pela salvação ter te alcançado, pela graça ter te alcançado. Marcela, eu ainda não aceitei essa graça, então essa noite é a oportunidade de você sair daqui de posse dela, recebendo a graça do Senhor, porque ela é de graça mesmo, a palavra já diz é graça, é de graça, e você pode receber
já foi pago. Eu não pago pela minha salvação, a salvação já foi paga. Eu não pago por aquilo que ele já fez. Ele falou, está consumado, está consumado. Ou seja, está pago. Eu já paguei a dívida. E por isso nós somos gratos. Quem é grato a Deus é uma pessoa feliz. Quantas pessoas são felizes? A gratidão gera em nós felicidade. Pode estar tudo despencando, mas ainda assim nós temos alegria dentro da nossa alma, porque nós temos gratidão. E é muito bom ser grato ao Senhor. E quando nós estamos lendo o texto que escreveu Mateus, nós estamos vendo então ali o que é relatado pelo Senhor, que há um favor dentro desse texto, há um cuidado dentro desse texto. O que o Senhor está dizendo é, não precisa se preocupar com nada, eu já providenciei tudo. É isso. A base desse texto aqui é exatamente isso. Ele está dizendo, por que vocês estão ansiosos? Porque estão atrapalhados com as coisas dessa terra, estão preocupados com as coisas dessa terra. Ele está dizendo, eu cuido. Você pode sentir o cuidado de Deus nessa noite? Você pode sentir o cuidado de Deus nessa noite? Porque esse texto está liberando isso. Ele está dizendo, eu cuido. Ele está dizendo hoje para você que Ele cuida. Eu recebo tudo aqui, você recebe. Ele está dizendo que Ele cuida. E Ele está dizendo que Ele não cuida só de uma coisa. Ele está dizendo que Ele cuida de tudo. Ele está dizendo que vocês estão preocupados com o que vestir, com o que comer, como que vai ser o amanhã, o que vai ser, meu Deus. Ele está dizendo, não precisa se preocupar, porque eu, Senhor, cuido. Ele está dizendo, não precisa se preocupar, porque eu, Senhor, cuido. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vós. Eu vou repetir isso daqui, porque sinto a graça de Deus para fazer. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vós. Mais uma vez eu libero, e agora eu não libero para você ouvir, eu libero também para que o inferno entenda que nós sabemos nessa verdade. Nós lançaremos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. E eu repito mais uma vez isso daqui e coloco de forma diferente, levando essa frase lá para o passado. Eu e você já lançamos a ansiedade, aleluia, porque Ele tem cuidado de nós. Uma das frases que eu vi o Senhor falando comigo dentro desse texto é que muitas das vezes, na preocupação, na ansiedade, na necessidade de buscar algo que nós necessitamos, nós estamos buscando coisas, nós estamos buscando algo, nós acabamos nos perdendo nisso. E se nós acabamos nos perdendo e paramos de buscar aquele que nós precisamos, há uma grande diferença. Existem pessoas que estão procurando o que necessita e esquecem de procurar quem necessita, quem precisa. Esperteza nossa é estar do lado dele. E não estar do lado dele só porque ele tem para oferecer, porque ele é, gente. Seria demagogia minha só dizer que a gente está do lado dele e não teremos beneficiados por isso, porque seremos, é bíblico. Todas as vezes que eu me posiciono do lado dele, o Deus Pai se manifesta como Pai. E Pai bom que Ele é, eu duvido Ele não cuidar da gente como filho. Isso é favor? Quando nós nos posicionamos do lado dele, Filho, Jesus, nós duvidamos então que nós não receberemos um cuidado de irmão mais velho, um cuidado daquele que protege, daquele que guia, daquele que ensina o caminho. Isso é cuidado demais dele, é cuidado, é favor. Quando nós nos posicionamos ao lado do Espírito Santo, dificilmente sairemos sem que nossa alma tenha paz, alegria, que nossa alma seja consolada, confortada, ajustada e convencida do
do Senhor é receber favor demais. No entanto, quando ele fala de todos esses cuidados, ele vai falar que precisamos ter uma busca. Ele fala tudo isso daí já é certo. Então buscai. Isso daqui é lindo demais. E eu quero ler o texto 33. Ele vai falar assim, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar. Tem tradução que diz, então buscai em primeiro lugar. Ele está dizendo, depois que vocês entendem todo esse cuidado, há uma necessidade de vocês priorizarem algo. Porque quando vocês priorizam algo, a consequência, ela começa a ser deliberada sobre a sua vida. Todas as vezes que eu priorizo alguma coisa, eu estou investindo nisso. Entenda? Todas as vezes que eu priorizo algo, eu invisto meu tempo, eu invisto meu intelecto, eu invisto a minha vida. É isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, buscai, pois, primeiro. Aleluia. Ele está dizendo uma coisa, invista, dê o seu tempo. Aleluia. Entregue-se primeiro. E ele vai falar que primeiro buscai o meu reino. E quando ele está falando de reino aqui, e o Senhor foi tão lindo e pontual em me dizer que ele está falando reino, não se tange apenas em cantar, levantar a mão. Não é apenas você fazer seu devocional todos os dias. Não é apenas você vir para a igreja, adorar o Senhor aqui constante. Quando ele está falando de buscar primeiro o reino dos céus, porque tem pessoas que confundem. Tem pessoas que são religiosas demais, fazem demais, e esquecem o que realmente é buscar o reino. Porque o reino não é só fazer isso. O reino não é apenas fazer isso. Mas há algo que é primordial, e ele me falou dentro desse texto, que buscar o reino significa permitir que Deus governe a sua vida. Buscar o reino não é só você levantar a mão, cantar, repito tudo aqui. Buscar ao reino é você simplesmente permitir que Deus governe a sua vida. Que Ele tenha a liberdade de fazer o que lhe apraz, da forma que lhe apraz, desenvolver o que Ele precisa, atuar na sua vida do jeito que Ele precisa. Por isso que Ele está dizendo, para que se preocupar com toda coisa, essas coisas, eu mesmo vou dar a vocês. Agora tem uma coisa que eu não posso obrigar. Existe uma coisa que vocês têm que fazer de forma voluntária. E que coisa é essa? É vir até mim, é me buscar. É deixar que eu, o Senhor, governe a tua vida. Isso daí eu não posso impor sobre vocês. Isso daí vocês têm que querer. E a lavandarai a fúria. Como é difícil deixar Ele governar a nossa vida. Porque deixar Ele governar a nossa vida significa que teremos merda. Significa que teremos que renunciar. Significa que a nossa vontade já não vai ser a nossa vontade, senão a vontade dele. Mas ele está dizendo, se você perder aqui, eu te dou ali. Se você abrir mão aqui e ali também, eu vou te dar. Ele está dizendo, eu não fico devendo nada a ninguém. Servir a mim, buscar o meu reino, é permitir que Deus governe a tua vida. Quando eu estou falando de governo, eu estou falando de deixar Ele ser autoridade. Ô irmão, como é difícil a gente largar a autoridade da nossa vida na mão dele. Como é bom quando nós estamos no controle, não é? Como é bom quando a gente pode ditar ordem. Como é bom quando a gente pode mandar. Ai, a fúria. Coisa difícil é ser mandado. Coisa difícil é a gente ter que dizer eu vou não querendo ir. Coisa difícil é a gente ter que fazer não querendo fazer.
Coisa difícil é quando não já está na ponta da língua, mas a tua cabeça tem que falar assim. Como é difícil quando o teu coração está dizendo, eu não quero, e ele está dizendo, mas é a minha vontade. Aleluia, é assim que eu quero. Marcela, porque aceitar a vontade de Deus, porque ela é boa. Porque aceitar a vontade de Deus, porque ela é agradável. Porque aceitar a vontade de Deus, porque ela é perfeita. Aleluia, a vontade de Deus não tem erro. Na vontade de Deus não tem como você perder. Na vontade de Deus pode até ter dor, mas a Bíblia fala que aquele que abre a ferida, ele mesmo sara. Na vontade de Deus sempre haverá benefício. Quem entra na vontade entende que não tem coisa melhor do que aceitar a vontade dele para a nossa vida. Quando eu fico olhando em tantas coisas que eu poderia decidir por mim mesma, mas preferi que o Senhor decidisse por mim, eu sempre tenho a mesma resposta. Graças a Deus, que foi Ele quem decidiu. E outras vezes, que entra, sabe, a petulância de nós seres humanos, e achamos que a gente sabe o que é melhor para a gente. A gente sempre quebra carne. A gente sempre vai se dar mal. Porque Ele que nos formou, que sabe a nossa essência, oh aleluia, é Ele que é o oleiro, que conhece o vaso, é Ele que é o Criador, é Ele que fez todas as coisas. Como eu vou contender com Ele o que é melhor para mim? Como eu vou tentar explicar ou ensinar a Deus o que é melhor para mim? Se Ele é o Senhor conhecedor de todas as coisas, se é Ele que domina, é Ele que limita. Você imagina um negócio desse? Não tem ninguém segurando a água do mar. Você já parou para pensar nisso? Que é Ele que limitou. Ele colocou um limite, segundo a Bíblia. Não tem ninguém segurando lá, sabe, de forma física. Algumas pessoas vão explicar pela biologia, mas nós sabemos que biblicamente foi Ele que botou. Como que a gente vai explicar para um Deus desse que a nossa vontade é a melhor? O reino de Deus, então, é simplesmente você permitir quem está comigo no glória. É simplesmente você permitir que Ele governe a tua vida. Uma das coisas que eu preciso liberar é que eu pertenço a Deus. E se eu pertenço a Deus, Deus governa o que eu faço. Se Deus não governa o que eu faço, já não pertenço a Ele. Deu para entender isso daqui? Se o Senhor não tem liberdade de se meter na tua vida, então tu não pertence a Ele. Porque quem pertence ao Senhor sabe que o governo da tua trajetória... Aleluia! A gente vai entender isso. Que Ele governa, Ele estrutura, Ele faz, Ele ordena. E aí está tudo certo, porque Ele está dizendo, buscar primeiro o reino dos céus. E depois Ele vai falar o seguinte, e a sua justiça. E quando Ele está falando de justiça, a gente vai pegar a justiça de Deus e colocar de uma forma generalizada. E não. A justiça de Deus, ela atua de várias formas, mas é justiça. Ela atua em várias tangentes, mas é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é falha. Nós temos falado isso daqui sempre. A justiça de Deus, ela não é falha. Não é essa justiça humana que a gente tem, não, cheio de negócio, não. A justiça de Deus, ela é justa. Não existe duas balanças. Entende o que eu estou falando? É a justiça de Deus. Por isso que muitos de nós, de forma racional, temos medo até de pedir justiça. Porque para pedir justiça você tem que estar com a razão. E tem que ter certeza da razão que você tem.
Porque sabe que ele vai julgar de acordo com a justiça dele. E a justiça dele, muitas das vezes, vai pesar para algumas pessoas. E a justiça de Deus, segundo esse texto bíblico, vai falar sobre vivermos segundo os seus padrões. Ele está falando aqui que eu preciso buscar a tua justiça. Fala comigo, a tua justiça. A tua justiça. E quando ele está falando da tua justiça, ele está falando que eu preciso buscar os padrões do céu. Aí estreita demais. Porque muitas das vezes nós queremos a justiça de Deus que ela atue nessa terra. Que o Senhor me justifique, que o Senhor me honre, que o Senhor faça, que bate o martelo ao meu favor, que aquela causa da justiça seja entregue a mim. Mas quando se trata da justiça de Deus, e ele já fala no texto anterior, olha, as coisas da terra pode deixar comigo que eu te dou. Agora eu preciso que você procure uma justiça, busque uma justiça, não é justiça terrena. A justiça que Deus está falando aqui é uma justiça que vai mexer diretamente com o nosso caráter. É uma justiça que não é muito boazinha de se ouvir, porque não está liberando chave nem carro, nem portas abertas. É uma justiça que depende de nós aceitarmos para que Ele mexa aonde precisa ser mexido em nós. Nós precisamos aprender, uma coisa que o Senhor tem falado demais conosco. Nós precisamos aprender a ter caráter na presença do Senhor. Nós estamos ouvindo muito glória a Deus, muito aleluia. Nós estamos ouvindo muito barulho, muito ajuntamento e pouco caráter. Nós estamos vendo as pessoas atuarem, ser chamadas de cristãos evangélicos, gospel, será como que eles querem ser chamados, mas não tem caráter nenhum. Tem muitas pessoas agarradas ao dinheiro, à fama, a quantos views tem no Instagram, a quantas visualizações tem no teu estado, como que foi tua oratória, como que foi tua oração, como que o teu louvor foi perfeito, como que a igreja estava cheia, como que todo... Não, mas o Senhor está dizendo, eu não estou à procura disso, eu estou à procura de caráter, eu quero pessoas de caráter. Por isso que Ele está dizendo, buscar pois primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia! Até quando tentaremos, comeremos, nos alimentaremos e agiremos da mesma maneira, sem responsabilidade, sem caráter, sem índole, vivendo por viver, esquecendo que o céu é tomada força, esquecendo que, como o hino da arca cristã que acabamos de cantar no início do culto diz que breve o veremos, mas quem vai ver ele breve? Quem vai ver ele breve? Senão aqueles que são justos, senão aqueles que têm um caráter forjado em Cristo, senão aqueles que vivem de acordo com o que Ele determina que vivamos. A palavra do Senhor ainda libera, porque não é fazer o que é certo aos nossos olhos. Porque se eu fizer o que é certo aos nossos olhos, ou aos meus olhos, irmãos, eu vou pecar muito. Vou, não vou? Porque eu sou limitada, eu sou humana, eu sou falha. Então eu olho uma coisa, eu acho que eu sei fazer aquilo dali. Eu olho para o irmão, eu acho que o que eu estou falando é certo. Eu olho para a igreja e falo, o pastor deveria fazer isso daqui, porque eu acho que é certo, é a minha visão. É a minha visão limitada. Mas Deus falou comigo, não é fazer o que você acha que é certo aos seus olhos, é fazer o que Deus acha certo. É, Pai. Aí eu falo, né? Não tem aquele que parece até bordão de pregação, mas é uma realidade que a gente precisa viver todos os dias. E se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Hã? E se Jesus estivesse no meio dessa conversa, como ela seria conduzida? E se Jesus estivesse no seu grupo do WhatsApp, são essas conversas que sairiam? Hã? E se Jesus tivesse a senha, né, o acesso ao seu Instagram, seria essas coisas que ele veria? Seria essas pessoas que ele seguiria? E se Jesus estivesse no meu lugar, será que era dessa maneira que ele o serviria?
que é ser justo? É viver de um parâmetro comparado ao céu. E nós estamos afundados. Nós estamos afundados nas coisas dessa terra. Igreja, escuta o que o Senhor está liberando nessa noite. Nós estamos nos perdendo nas distrações dessa terra. Nós estamos nos envolvendo demais com as coisas dessa terra. O trabalho é mais importante. Isso daqui é mais importante. É faculdade que é mais importante. É colégio que é mais importante. É namoro que é mais importante. É marido que é mais importante. É esposa que é mais importante. São filhos que são mais importantes. Enquanto eu não colocar Deus no lugar que é dele por direito, eu vou perder trabalho. Eu vou perder faculdade. Eu vou perder marido. Eu vou perder meus filhos. Porque enquanto o lugar que é dele for ocupado por quem não tem direito, eu não vou ter poder de sustentar isso daí. Deus vai entender. Eu vou memer e andar. Deus vai entender o que Deus está falando. Deus não está falando que você não deva dar importância. Porque segundo esse texto, o contexto bíblico vai dizer que ele vai falar: eu sei o que vocês necessitam. Não é isso que fala? Ele não está sendo indiferente com as nossas necessidades. Ele está dizendo: eu, Senhor, eu sei do que vocês necessitam. E ele vai falar no versículo 32 o seguinte: os gentios, eles correm atrás disso, eles procuram isso daí. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eles se tem que ir atrás, agora vocês não. Você entendeu o que o Senhor falou? Vai lá no 32 para mim, falou. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ou seja, abraçam essas coisas. Eles pegam, se ocupam dessas coisas. Aí ele está dizendo: pois vosso Pai Celeste sabe que necessidade de todas elas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você está achando que o Senhor está lá no céu, olhando para cá e não sabe que não precisa disso daí? E você está todo preocupado em buscar. Sempre que eu penso em textos como esses, eu lembro bem quando em João, capítulo 21, se não me falha a memória, acredito que é isso mesmo, João, Evangelho de João, capítulo 21, quando Jesus vai lá na praia, Jesus já ressuscitou, ele vai aparecer aos seus discípulos pela terceira vez. A Bíblia fala que ele chega na praia porque Pedro foi pescar. Eles estavam dentro de casa, esperando, e Pedro decidiu ir pescar, porque ele queria pescar. Os meninos foram junto com Pedro. A palavra de Deus diz que eles estão lá na praia e não pegam nada. Mas Jesus aparece na beira da praia e fala: tem alguma coisa para comer? João vai falar para Pedro: Pedro, olha, é ele, tá? Pedro diz a palavra do Senhor que se joga dentro do mar com a sua capa, vai nadando até a beira da praia. Oh, glória, que Jesus é muito bom. Jesus ainda vai falar para onde eles têm que jogar rede. Eles pegam peixe, eles pegam peixe. A Bíblia vai falar que eles vão pegar 152 grandes. A Bíblia vai falar que Pedro ajuda a puxar a rede para a beira da praia. Mas quando eles chegam lá, o que acontece? Tem peixe e tem pão. Marcelo, o que significa? Enquanto nós estamos nos desgastando, procurando coisa lá no meio do mar, Jesus já tem pronto. É para você entender o que ele está falando. Ele, de forma bem clara e pontual, está falando para os seus discípulos: por que vocês estão indo atrás de tudo aí que eu cuidei de vocês até agora? Tu acha que eu vou continuar cuidando? Se eu fui Senhor de vocês até agora, tu acha que agora eu não sou mais? É isso que Jesus está dizendo aí dentro. Enquanto vocês vão se desgastando, ainda tem que puxar rede pesada, porque quem cai na hora do desespero vai pagar preço. Aí Jesus está lá na beira da praia. E Jesus é bem assim, né, irmão? Nos ensina de um jeitinho, só ele sabe ensinar, né? Ele vem com uma tranquilidade, uma calmaria. E está ele lá com o peixinho assado, os pãezinhos, pronto, vamos comer. Você pensa que enquanto você está aí desesperado, se ocupando de coisa que não é para se ocupar, eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que não é prioridade. Deu para entender isso daqui?
Eu estou dizendo que não é prioridade, no entanto que Jesus está dizendo, eu sei que vocês necessitam. O que é necessidade, irmãos? É importante. Você precisa de um trabalho, você precisa de uma faculdade, você precisa da escola, você precisa do marido, precisa dos filhos. Agora o que o Senhor está dizendo é que não é prioridade. Enquanto eu colocar como prioridade, então eu não vou ver se manifestar na minha vida o cuidar de Deus. Porque enquanto eu correr para buscar, Ele não vai me dar. Deu para entender isso daqui? Eu busco e jogo o Senhor de lado. Já viu aquelas pessoas que pedem tanto o Senhor? Eu acho que não acontece isso daqui não, pastor. Igual lá na igreja. A gente ora, Deus abre a porta de emprego, né? Deus faz um mistério lá e faz um milagre. Cadê que volta para a igreja? Cadê que existe mais culto? Eu estou cansado do trabalho. Eu chego muito tarde. E não dá para mim dia de semana não. Ou seja, não prioriza. Se a gente for contar, é a semana toda que tem culto, gente? É a semana toda? Então por que eu não posso tirar 1 ou 2 dias para estar na presença daquele que abriu a porta para mim todos os dias? Por que eu não posso priorizar? Jesus está conversando com a gente ou não está? Por que eu não posso priorizar aquele que abriu a porta? Aquele que fez milagre? Sabe o que eu vejo? Alguém priorizando. Pode falar de Pedro quanto quiser. Mas Pedro, quando se converteu, deu uma aula de quem prioriza o que tem que ser priorizado. A Bíblia fala que quando Pedro está lá à beira da praia, lavando a rede, Pedro de novo. Jesus pede que o barco de Pedro entre. Pede o barco de Pedro entre. Emprestado, Pedro empresta o barco, cansado, uma noite que não pescou nada, ele está ali, frustrado. E para quem entende de emoções, a frustração gera um cansaço demasiado na gente. A gente fica como se tivesse passado um trem em cima. A gente fica mal. O corpo fica mal. Eu imagino o Pedro jogando a rede a noite toda. Não pegou nada. Está cansado fisicamente, exausto emocionalmente. Mas está ali, prestou o barco, Jesus pregou, chegou no final, Jesus falou assim, Pedro, vai lá para mais jogar a rede. Aí pergunta, não, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, eu lançarei. Pedro lança a rede, lança ou não lança? Pedro pega peixe ou não pega? Pega pouco ou muito? É uma pesca maravilhosa, segundo a Bíblia. Pesca tão maravilhosa que o barquinho de Pedro não aguentou pegar tudo, teve que pedir ajuda. Que o negócio borbulhou de peixe. Pedro puxa aquilo tudo e vem para a praia. O que Pedro faz, gente? Ele prioriza os peixes? Ele priorizou o milagre? Ele priorizou o quê? A presença. Ele largou o peixe, ele largou o barco, ele largou tudo. E foi até Jesus que falou, eu não sou digno da tua presença. E eu não mereço estar aqui não. Ele reconhece. Pelo amor de Deus. E a gente ainda quer cair nessa coisa de ficar priorizando o milagre, em vez de priorizar o dono do milagre, aquele que tem poder para fazer ainda mais milagre. Você agora pensa, Pedro vai largar aqui, Jesus vai falar, a partir de hoje, vamos embora. Agora você não vai mais pescar peixe não, você vai ser pescador de dono. Pedro, vamos embora. Ô irmãos, a partir daquele momento, Pedro vai viver milagres extraordinários. Pedro vai fazer parte dos maiores cenários de milagre que essa Bíblia já registrou. Porque ele simplesmente priorizou a presença dele. A minha pergunta é, você está priorizando o quê? É constrangedor isso, né? Não precisa responder não. Eu só fico assim. O que nós estamos priorizando nesse tempo? Quando não priorizamos a presença dele, entra uma angústia dentro da gente fora do comum. É por isso que a vida não dá certo. É por isso que não anda. É por isso que não vai para frente. Ai, Marcela, eu estou em depressão, eu não estou me aguentando. Não é depressão, não, é falta da presença. Ah, Marcela, você está ridicularizando
desvalorizando ou menosprezando a depressão. Não, irmão, porque a gente cuida disso. Eu estou falando que muitas das vezes a angústia da alma, a tristeza que você está sentindo, porque você busca no trabalho, busca nas suas coisas, busca de tudo quanto é lado, se larga na comida, faz tudo que quer fazer e ainda dá um buraco. Vai ver se a tua prioridade tem sido ele. Porque ele tem poder de preencher qualquer vazio. Ele tem poder de alegrar qualquer alma. Ele tem poder de te abraçar, mas daquele abraço, sabe? Aquele aconchego que abraço humano nenhum tem poder de fazer. Busque, priorize. E vamos para o final, que dá glória. Quando eu chego na justiça de Deus, eu entendo que eu não faço o que é melhor. Eu faço o que Deus considera certo. Deu para entender isso daqui? Eu não faço o que eu acho melhor. Eu faço o que Deus considera certo. Eu posso achar assim. Não, eu queria botar aqui dentro da igreja, eu acho que dentro da igreja dá para mais 1000 pessoas ficarem, vou botar 1000 cadeiras aqui, todo mundo vai ficar. Mas o que Deus acha certo é ficar 200, então é 200 que vai ficar, mesmo contra a minha vontade. Deu para entender o que Deus está falando? Não é o que eu acho que é melhor, é o que Ele está dizendo que é certo fazer. Aí, Ele me constrangeu em algumas coisas, durante a fala dele, que a gente acha certo. Olha só que coisa louca. A gente acha certo, a justiça humana, tá? A gente acha certo. Eu vou devolver na mesma moeda, porque se fez comigo também tem que pagar. E sabe o que a gente faz? A gente cruza os braços e fica esperando a justiça de Deus cair. Aí cair na cabeça do sujeito, quebrar uma perna, um braço, perder alguma coisa. Que a gente acha que isso é o melhor. É o nosso centro de justiça. Fez, tem que pagar. Fez, tem consequência, porque fez. Aí sabe o que a palavra de Deus diz? Amai os nossos inimigos e orai por eles, tá? Sabe o que o Senhor ainda foi bem prático em dizer para o povo de Israel que estava no cativeiro babilônico? Olha que loucura! O Senhor vai chegar para eles e vai falar assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Sejam bonzinhos. Ora para que essa terra que afligiu vocês tenham paz. Olha que coisa, conselho do céu. O que eu acho melhor? Que entra um exército inimigo, acabe com a raça deles e liberte nós. Não é? É o meu senso de justiça. Mas o Senhor está dizendo para eles assim: ó, fica todo mundo quietinho, vai orar por essa terra que trouxe vocês aqui em cativeiro. Vocês vão orar por essa terra. E não vai ser qualquer oração não, vocês vão orar para que essa terra prospere. Aí já pega nós. Eu orar para o meu inimigo prosperar. O que é isso, gente? Já viu? Eu acho melhor não prosperar, né, meu Deus? Mas o que Deus acha certo? Que prospere. Então eu vou orar para o que Deus acha certo. Que tenha paz. Por mim o fogo descia do céu e acabava com essa raça hoje. Ou seja, para que tenham paz. E olha o cuidado de Deus. Por que Deus está fazendo isso? Exegese de Marcos capítulo 6, tá? Por que Deus está falando lá em Jeremias? O povo ficar quietinho, clamar por paz, clamar por prosperidade, porque Ele conhece as nossas necessidades. Sabe por que o Senhor está falando para eles orar pela paz lá da Babilônia, orar para que tenha prosperidade da Babilônia? Quem está falando? Vocês não vão sair daqui tão cedo. Se a terra der ruim, vocês dão ruim junto com a terra. Você entendeu como que Deus é bom? Como que Deus é justo? Oh, glória! Quem está entendendo o que Deus está falando? Ele está dizendo
assim, olha pelos seus inimigos, porque é eles mesmo que eu vou usar para abençoar você. Olha, ama eles, porque é ele mesmo que vai vir aqui e vai abençoar a tua vida. Ele conhece as nossas necessidades. E dentro da necessidade do povo, ele manda o povo fazer essa oração. Pensa que a minha justiça é assim, ó, não perdoa porque não merece. O Senhor falou comigo, às vezes a gente não quer perdoar porque a gente acha que a pessoa não merece o nosso perdão. A gente se acha muito, né? Vou te falar, mas a gente se acha demais. Eu não vou perdoar porque o outro não merece meu perdão, eu acho que ele fez demais. Mas nós recebemos graça e misericórdia que a gente merecia? Hã? Não é a justiça do homem meio estranha, mas a justiça de Deus, a glória a Deus, aleluia. Porque você imagina se ele pensasse como a gente está pensando agora. Não tinha um ser aqui dentro, né? Tinha. Quem levantar a mão para falar que ficava aqui, meu Deus, vou mandar tirar a glória da terra, pode olhar. Não merecíamos. Por que o nosso senso de justiça é falho? E a gente tem que olhar para ver se a minha atitude está de acordo com a vontade de Deus. Se a minha atitude está de acordo com a vontade de Deus. Ô irmão, é muito fácil eu chegar aqui, trazer uma mensagem, trazer uma pregação, que vai fazer você dar pulo no banco, mas não vai trazer transformação nenhuma. Nenhuma. Eu vou trazer barulho, vou trazer glória a Deus, aleluia, porque a gente que ministra sabe sermões que mexe aí embaixo. A gente sabe o que mexe, que vai trazer glória a Deus, aleluia, vai trazer língua estranha, vai trazer avivamento, mas o que Deus quer hoje, Ele não quer apenas te dar, Ele quer que você retenha o que Ele está te dando. E para você reter o que Ele está te dando, você precisa de quê? Ter um tempo de justiça, caráter, saber o que é reino de Deus e buscá-lo. E não buscá-lo apenas por aplausos, porque essa terra tem o que oferecer. Não! Mas porque você entende que a tua vida aqui é uma passagem e que há um céu de glória nos esperando. Tem pessoas que servem ao Senhor há muito tempo, começaram a servir agora, mas esqueceram que a gente está na igreja não é porque a gente quer só ficar aqui dando glória a Deus, aleluia. Se você quiser, o problema é teu, mas eu quero ir para o céu. Aleluia. Tem pessoas que estão servindo ao Senhor por esse tempo, porque está vivendo hoje, pelo que se beneficia agora. Mas eu quero te dizer que essa terra aqui vai passar. Eu quero te dizer que tudo isso daqui vai passar. Que a qualquer momento a igreja do Senhor vai ser arrebatada, nós subiremos para o céu de glória, e isso daqui que nós estamos fazendo agora não vai ter mais sentido. Porque só tem sentido porque nós estamos aqui ainda. Mas depois que nós irmos, não precisa ter músico, bateria, não precisa ter sermão, não precisa ter reunião religiosa. Cristã, acabou. Nós subiremos para a glória. Buscai, pois, primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o texto está dizendo que vos serão acrescentados, ele não está dizendo vocês acrescentarão, está dizendo isso. Está dizendo que vai ser acrescentado, então quer dizer que alguém vai acrescentar, não é isso que o texto está dizendo? E esse alguém já se apresenta no texto dizendo, eu cuido. Você entendeu o que o Senhor liberou para a tua vida hoje? Se você está no caminho certo de priorizar a presença de Deus, da presença dele, você já pode dormir tranquilo. Agora, se você ainda não conseguiu entender o que é priorizar, está banalizando a presença do Senhor, tornando profano aquilo que é santo. Porque tem pessoas que acham que é santo só o que é palpável. A presença do Senhor é santa, não banalize ela.
Não entre dentro do templo achando que você está dentro do shopping. Entre reverenciando. Entre adorando. Respeite esse momento de cultuar. Respeite a presença dele que se encontra no ambiente. Dá para você entender isso? Tem pessoas que não entendem aonde estão, não tem tempo. Tem pessoas que não têm tempo, que estão dentro da casa do Senhor. Ah, Marcelo, eu não levanto, eu não vou no banheiro, beber água, eu não faço nada disso. Mas não reverencia. Reverenciar não é só você ficar parado no banco, não. É teu coração e tua mente. Está cativo, está dentro de um culto racional. O que é o culto racional na tela? É o culto com entendimento. Não adianta fazer muito barulho, se não há entendimento no culto que eu dei ao Senhor. Não adianta eu fazer muito desespero, se eu sair daqui me perguntando o que eu fui fazer lá. Se eu sair daqui, nossa, como que eu estou cansado, meu Deus, não sei para que eu fui no culto hoje, a poder no sangue de Jesus, que ele descortine seus olhos hoje, que você tenha ciência do que é o culto racional, o que é o culto com entendimento, o culto de entrega a ele. Vamos nos colocar de pé que nós oraremos e terminaremos. Quem está comigo no glória?